Olá, meus irmãos, graça e paz. Quero trazer uma palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. E a palavra que nós vamos meditar está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, assim disse Jesus. Então Jesus aqui ele está mandando buscar o reino de Deus. Mas será que é para nós hoje, é para a igreja do século 21, hoje, buscar ele? Não. Porque essa palavra, esse ensinamento que ele deu foi para os seus discípulos antes da cruz, antes de ele morrer na cruz do Calvário. E Jesus estava no cumprimento da lei. Tudo que ele estava ensinando era dentro da lei. Então, para aquele povo, para os seus discípulos, ele ensinou que deveria buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas seria acrescentada. Que coisas seriam essas? Se nós for ver no contexto, no capítulo 6, Jesus fala ali sobre ajuntar tesouro nos céus e não na terra, porque nos céus os ladrões não podem minar. E depois ele vem falando, e depois ele fala sobre as coisas dessa vida, sobre vestimenta, sobre alimentação, sobre o corpo, e ele disse que essas coisas Deus é quem nos dá tudo isso. Então ele diz, buscai em primeiro lugar, em vez de buscar essas coisas, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Ele ensinou, e foi o que ele disse. E os discípulos ali ouvindo, né, eles estavam muito preocupados com as coisas dessa vida, e foi preciso que Jesus despertasse, falasse para eles. Não deveria ficar preocupado, mas deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Deus ia cuidar deles. E Deus cuida mesmo. Porque o reino de Deus não é para ser buscado hoje. Foi para eles no passado, na época da lei. Nós hoje temos que crer que o reino de Deus ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você que me ouve. O reino de Deus, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é alegria, é você viver alegre, você ter paz dentro de você, é você confiar em Deus, crer que Deus está conduzindo você, crer que Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. Então não é preciso preocupar com as coisas dessa vida, mas crer que o Senhor ele é o nosso bom pastor, como disse Davi, e de nada vai nos faltar. Então o reino de Deus é paz, alegria, justiça, e a justiça de Deus opera em nosso favor. Quando nós passamos a ter essa convicção, essa certeza de que o reino de Deus está dentro da gente, tudo isso passamos a ter, né? Que é a paz, a alegria, e é maravilhoso, porque muitas das pessoas não têm essa paz, não têm essa alegria, né? E é necessário ouvir a palavra, é necessário entender essa palavra. O reino de Deus deixou de estar para estar dentro de nós. E é isso que temos que confiar, né? Crer que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 14, verso 17,
que o reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito. Então, fica essa palavra aí para todos. Deixo o meu abraço. Um forte abraço para todos vocês.